Meus preciosos, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, que excede todo o entendimento, esteja nos nossos corações e a todos vocês que certamente estão no Tabernáculo Boas Novas, que ouvirão estas palavras. Nós desejamos uma bênção especial do Senhor Jesus Cristo, que Ele possa completar em seus corações, bem como naqueles corações dos que ouvirem ou assistirem esse vídeo posteriormente, de forma tal que possamos alcançar o maior objetivo, que é ouvirmos, recebermos a direção de Deus para nossas vidas nesse tempo que sabemos não está sendo um tempo fácil. São, na verdade, como diz São Paulo a Timóteo, tempos difíceis, este que estamos passando no momento. Portanto, eu gostaria, na verdade, de fazer algumas considerações, desculpem, sobre o sermão que ouvimos ontem e hoje, intitulado 5 identificações definidas da verdadeira Igreja do Deus Vivo. Um título, um tema que por si só já mexe conosco, não é? Nos faz pensar, ou pelo menos nos deveria fazer pensar seriamente nele. Eu creio que não há uma bênção maior do que conseguirmos entender quem é esta igreja, onde está esta igreja, o que ela faz, como ela vive e sobrevive. E é claro que se nós soubéssemos fisicamente de um lugar onde pudéssemos ter a certeza plena da parte do Senhor, de que ali, naquele local, aquele grupo, é a verdadeira Igreja do Deus Vivo, eu seria o primeiro a querer estar num lugar e entre um povo como esse. Portanto, é um título, um tema, um assunto que muito é pertinente, se não a todo ser humano, como eu creio que é, pelo menos àqueles que fazem profissão de servir a Deus. É sim um tema, um assunto de extrema importância. 5 identificações definidas da verdadeira Igreja do Deus Vivo, pregado pelo irmão Brana. E nós que cremos em seus ensinos temos então um interesse ainda mais significativo em entender o que é ensinado aí. Antes que entremos propriamente nessas considerações e na leitura da Palavra de Deus, vamos ter uma pequena palavra de oração. Senhor Deus, todo o nosso esforço não contribuirá em grande maneira, pelo menos, para que alcancemos o entendimento da Tua Santa Palavra. Há muitos que tentam descobrir essas verdades. Passam anos, muitos anos de suas vidas dedicados ao estudo da Bíblia, da história da Bíblia, da história do cristianismo, e tentando, claro, em conhecer a verdade sobre ti, tua igreja, teu povo, teu plano, teu reino. A maioria destes, provavelmente, não chegam a esse entendimento, porque não se chega a isto por estudos
não se chega a isto por considerações, como pretendemos fazer agora mesmo, mas só se chega ao conhecimento pleno, correto, da vontade de Deus, do reino de Deus, da igreja de Deus, se o Senhor mesmo, não revelar isto. Existe mais do que uma citação onde o Senhor, na tua palavra, mostra isto, evidencia que, sem que o Senhor revele a tua palavra, ninguém a compreenderá. Então, Senhor, no nome do Senhor Jesus Cristo, este nome no qual temos sido ensinados a ir a Ti, para receber de Ti qualquer coisa, viemos então, por este nome, a Ti, nosso único Deus verdadeiro, pedir-te ajuda, pedir-te a compreensão, a revelação do Teu plano, da Tua palavra, daquilo que o Senhor realmente está fazendo, fez e ainda fará, mas especialmente do que o Senhor está fazendo agora, para não perdermos nosso tempo. Não o tempo que gastamos para viver, mas perdermos o tempo que o Senhor está tratando conosco. Isto te pedimos, repetindo no nome do Teu Filho, nosso Salvador e Senhor, Jesus Cristo. Bem, irmãos, nós vamos tomar exatamente a mesma escritura, lendo talvez um pouquinho mais, tomada pelo irmão Brana, no livro de Mateus, capítulo 16, os versos 13 ao 18 nós vamos ler. Assim lemos, a partir do verso 13. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu tenho que comentar aqui que a Escritura por si só lida é fantástica, como toda a palavra de Deus. E chama-nos a atenção esses particulares, como Jesus, em tendo recebido a resposta dos discípulos à sua pergunta, não se conteve ou não se contentou e quis saber o que eles, os discípulos, entendiam ou diziam do que ele era. Você vê aí que, na verdade, isto para mim quer dizer que o que Deus está realmente querendo, o que realmente importa a Deus, é o que nós, seus discípulos, dizemos dele e cremos nele. Então isso por si só já seria algo fantástico para irmos aí e termos aí uns bons minutos, né, para tecer comentários nisso. Mas a pretensão é considerar alguns pontos que a mim chamou-me a atenção dentro do sermão 5 identificações definidas da verdadeira igreja do Deus vivo. Este sermão foi pregado dia 11 de setembro de 1960. E aí, já no parágrafo 13,
depois de ler essas escrituras que li, apenas tendo lido o verso 17 e 18, irmão Branham disse assim: que o Senhor acrescente suas bênçãos à sua palavra. A palavra igreja, cada um destes temas que escolhi esta noite, para sobre eles tentar falar para vocês, um é: o que é a igreja? 2, quem a instituiu? 3, qual é a sua mensagem? 4, como nos tornamos membros dela? E 5, podemos chegar ao céu sem ser membros dela? 5 perguntas que eu creio são as que vindicam definidamente, claramente, esta igreja verdadeira. O que é ela? Quem a instituiu? Qual é a sua mensagem? Como nos tornamos membros dela? E se podemos chegar ao céu sem ser membros dela? Bom, atentando para a primeira, o que é a igreja, no verso 14, o irmão Branham disse: agora, em primeiro lugar, a palavra igreja, propriamente dita, significa os chamados para fora. Igreja não quer dizer um grupo de gente ali num certo lugar específico, físico, ou congregados num certo lugar qualquer, ou certa igreja qualquer. Não, a igreja, a palavra igreja já tem por si só um sentido especial. Quer dizer, os chamados para fora. Vamos entender chamados para fora de quê? Já adianto, chamados para fora do mundo, das coisas do mundo, do mundanismo, das coisas que pela Bíblia nós chamamos de pecadoras, não é? O pecado, ou erros condenados pelo cristianismo. Então, são pessoas chamadas para fora dessas coisas. Isto é a igreja, ou estes compõem essa igreja. E esses, claro, podem estar em qualquer lugar e estarão em todos os lugares. Quando eu digo em todos os lugares, me refiro a diferentes igrejas, diferentes culturas, diferentes regiões, diferentes nações, sendo ser humano. Não importa de que nação é, que cultura ou em que cultura essa pessoa seja criada, que língua, que idioma ela fala, que civilização ela tenha, que alfabetização ela tenha tido, se ela é rica, se é pobre, se é preta, se é branca, se é morena, como não é? Existem os morenos, que são os indianos, não os indígenas, mas os indianos. Não importa se é amarelo como os indígenas, não importa cor, raça, credo, entendimento que a sua nação possa ter ali, e na qual ele foi criado. Se ele é a igreja ou faz parte dessa igreja, ele faz parte porque ele foi chamado para fora de uma cultura, de um entendimento humano, de um ensino humano, para entrar na igreja do Senhor. Então, a igreja significa os chamados para fora de tudo aquilo que não está de acordo com o cristianismo. Estamos falando do cristão. Então, a igreja de Deus é composta por aqueles que são chamados de todas essas coisas contrárias ao cristianismo e agora aceitam e têm como regra de fé e prática o cristianismo conforme ensinado pela palavra de Deus. Então, em primeiro lugar, disse o irmão Branham, a palavra igreja, propriamente dito, significa os chamados para fora. E o irmão Branham pega o exemplo de Israel para mostrar o significado dessa palavra igreja.
Disse ele. Agora, Israel não era a igreja de Deus enquanto estava no Egito. Eles eram o povo de Deus. E aí o que ocorreu? E então, quando Deus os chamou para fora do Egito, eles se tornaram a igreja de Deus, porque foram os chamados para fora. Amém? Agora, isso ainda permanece a mesma coisa hoje. A palavra igreja significa os chamados para fora, aqueles que foram chamados para fora, separados, feitos diferentes. Agora, no Antigo Testamento, a igreja conhecida era chamada o Reino de Deus. O Reino de Deus. Agora, estou tomando isso da cronologia da Bíblia. No Antigo Testamento, a igreja era chamada o Reino de Deus. Em outras palavras, Deus é um rei e a igreja é seu domínio. O Reino de Deus, Antigo Testamento. No Novo Testamento, parágrafo 16, ela é chamada o Império Messiânico. Eu gosto disso, messiânico. Em outras palavras, o império do Messias, onde o Messias governa e reina, sem barreiras denominacionais nem nada. Irmãos, vamos trazer isso para o dia de hoje, para nós. Isso foi muito bom lá para Paulo e para todas as eras anteriores, mas é bom para nós agora, porque também é presente. Em Deus não há passado e futuro, é sempre presente. As coisas que ocorreram lá no passado estão certamente ocorrendo conosco hoje e ocorrerão em quantas eras posteriores a nós, em quantos séculos, se houver muitos séculos depois de nós, estas palavras não vão de passar. Nós já sabemos isso. Então vamos trazer isso para nós. Vou trazer isso para mim, você leve isso para você, para que assim tenhamos o proveito correto da palavra de Deus. Então veja só, império do Messias, onde o Messias governa e reina, sem barreiras denominacionais, nem nada. O Messias governa o seu império. Esse não é um maravilhoso pensamento? Pergunta o irmão Brana. Império messiânico. Olha como é que está sendo a leitura. Não é o império que vai ser governado pelo Messias. O império que ainda vai vir. Não. É um império que já existe, porque se a igreja existe, se há um povo na terra que é esta igreja, significa que esse império já existe hoje. Significa que Jesus, seu imperador, impera hoje, governa hoje. Por isso que não há condições de haver qualquer interferência outra para este povo, para esta igreja. Recordem ou entendam, não estou falando aqui, não cremos que aqui o irmão Brana está falando sobre todo esse mundo cristão de hoje, todos os assim chamados cristãos. Dentro desse povo assim chamado cristão, existe uma igreja, a verdadeira igreja do Senhor Jesus Cristo, que é um império messiânico, ou o império do Senhor Jesus Cristo, no qual ele já está governando, porque ele já existe. O império do Messias, diz o irmão Brana, onde o Messias governa e reina, sem barreiras denominacionais, nem nada. O Messias governa em seu império. Está vendo? Então não é porque um membro dessa igreja está na igreja batista que ele vai desassociar-se do que está na metodista, ou na Assembleia de Deus, ou na Adventista, ou nos Testemunhos de Jeová, ou na Mensagem. Não! Esse povo, onde quer que ele esteja, Jesus já reina sobre eles. E é uma igreja, e é um império. Amém? Império messiânico. Portanto, continua o irmão Brana, a igreja não é uma organização, a igreja não é um ajuntamento de pessoas. A igreja é o povo de Deus que foi chamado para fora do mundo para servir em outro reino. Amém? Já estamos no reino de Deus.
O Senhor Jesus, falando disso, disse para os seus discípulos: o reino de Deus está entre vós, o reino de Deus está em vós. Amém? Então já estamos, se estamos na igreja de Deus, já estamos sendo governados por este imperador único, que não divide esse império com nenhum outro dominador ou líder. O Senhor governa sobre esse povo, e o Senhor Jesus somente. E agora, parágrafo 32, a igreja de Deus hoje é a mesma coisa, chamada para fora de tudo do mundo, chamada para fora de toda seita religiosa, chamada para fora de toda denominação religiosa, chamada para fora de toda organização religiosa para caminhar com Deus, não sendo governada por um bispo, mas sendo governada por Cristo, neste reino messiânico no qual vivemos. Cristo é o rei, Cristo é o tal. Amém? Então veja, a igreja é os chamados para fora. Por isso que a verdadeira igreja do Senhor hoje são aqueles que são chamados para fora deste mundanismo, deste denominacionalismo. Quero frisar aqui que às vezes não tem necessariamente, de forma alguma, que uma pessoa deixe a igreja batista para pertencer a esse grupo. Não, ele pode estar lá na igreja batista, até ali colocado estrategicamente por Deus. Eu disse a batista, mas pode ser qualquer uma outra denominação. E Deus o conserva ali para, através dele, da sua vida, do seu testemunho, julgar os outros que não viveram o evangelho corretamente, conforme a Bíblia e conforme eles próprios foram ensinados pela Bíblia. Entende? Agora, neste chamado para fora, nesse membro dessa igreja, nunca haverá um espírito denominacional. Ele terá sempre o coração aberto para qualquer irmão seu, irmã sua, entende? Que esteja em qualquer outra denominação. Ele será aquele que abraçará esse irmão ou irmã e dirá: é meu irmão, é minha irmã. Porque ele não é governado por um espírito denominacional. Ele é governado pelo Espírito Santo, o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo, que é o governador, o imperador, o rei, o tudo para ele, para esta igreja. Amém? Então é isto. Cristo é o cabeça deste império. Parágrafo 33. Cristo é a cabeça deste reino messiânico. E não se pode organizar um reino do qual Cristo é a cabeça. Não se pode denominar um reino do qual Cristo é a cabeça. Claro! Preste atenção, se esta igreja, se este irmão, esta irmã está nessa igreja, nunca essa pessoa aceitará um outro governo, por mais, digamos, eloquente, capaz, seja um líder que se levantar ali perto dele ou longe dele, que se projetar ali, seja o próprio pastor dele ou dela, se começa a se projetar acima, com uma liderança acima da única liderança que ele acredita, que é Jesus, que é o Espírito Santo, essa pessoa não receberá isso. Ela pode continuar ali naquela igreja onde ela está, mas jamais ela se submeterá a uma outra liderança que não seja a liderança que ele tem como única, que é o Senhor Jesus. Simples assim. Por isso, o próprio Jesus vem em Mateus capítulo 24, no verso 24, lá no verso 11, um pouquinho antes, ele chegou a dizer: muitos falsos profetas virão e enganarão a muitos. Mas no verso 24 ele disse assim: virão com sinais e maravilhas, que se possível fora, quer dizer, essas pessoas virão com uma grande capacidade intelectual, psicológica, humana, científica, teológica, espiritual até, virão com sinais, com maravilhas, ensinos impressionantes, que, disse Jesus, se possível fora, enganariam até os próprios escolhidos. São sinais tremendos, mas
não engana os escolhidos. Ele pode estar ali naquela igreja, ele nem vai deixar a igreja, porque agora essa igreja está pregando isso, aquilo outro, e eu não creio. Isso não é um espírito correto dessa igreja. O espírito correto dessa igreja é permanecer quieto ali, tranquilo, repousando, não é? Até vivendo uma vida de tal maneira que vai fazer com que outros filhos de Deus ali sintam-se atraídos por aquele tipo de atitude, aquele tipo de comportamento. Esse é o membro dessa igreja. O seu líder é o Senhor Jesus, o seu rei, o seu imperador, o seu ensinador. Ele não reconhece nada mais além disto. Respeita a todos, mas só reconhece ao Senhor Jesus como seu líder. Amém? Não se pode denominar um reino do qual Cristo é a cabeça. Portanto, qualquer associação, qualquer pessoa, qualquer grupo de homens que tente organizar o reino de Deus, está se conduzindo de modo contrário ao rei. E se estão se conduzindo de modo contrário ao rei, seria contra o rei. Assim, se é contra o rei, seria um anticristo. Isso é um tanto rude. Se eu tivesse só um pouco mais de voz, nós explicaríamos isso. É um anticristo. E se vocês forem pacientes comigo por alguns minutos, provarei isso. Um espírito anticristo tenta tomar um povo e chamá-los de organização para organização, reunindo-os em uma organização, o que nunca foi a vontade de Deus. Estão compreendendo, meus preciosos? Quando alguém, então, diz que está na igreja do Senhor, que Deus é o seu rei, que Jesus é o seu Senhor, mas sai correndo atrás de qualquer vento de doutrina, qualquer ensino de homem astuto, meu irmão, minha irmã, essa pessoa ainda não está nesta igreja. Irmão Branham vai provar isso. E vocês que ouviram esse sermão, quem não ouviu, ouça, volte a ele. Vocês verão ali, muito mais abrangentemente do que eu poderei tomar aqui, irmão Branham mostrando essas características. São mais de 2 horas de sermão. Temos aí um material enorme no qual podemos recorrer e estudar e analisar e tudo isto. Então você vê, nunca foi a vontade de Deus reunir o seu povo em uma organização religiosa. Não adianta queremos fazer um movimento único para juntar a noiva do Senhor. Isso é conversa. E não é conversa do Espírito Santo. Há outro Espírito qualquer por detrás disso. Porque o Espírito Santo nos reúne na palavra, na revelação, não num conceito humano, não no entendimento humano, não sob uma liderança humana. Se nós que cremos em William Branham como mensageiro de Deus para esses dias, se nós estivéssemos reunidos na liderança ou sob a liderança de William Branham, já não existiríamos mais. O irmão Branham partiu para o Senhor em 65. Que liderança humana nós temos de William Branham? Nenhuma. Esse homem já partiu em 65. Quantos anos atrás isso? 40, 50 anos atrás, 60 anos atrás? Quase 60 anos atrás. Pode ser 59 anos agora e vai ser em 65 agora. 60 anos atrás. Então veja, meu irmão, que a igreja do Senhor, a verdadeira igreja do Senhor, ela não se reúne em uma organização humana. Por isso que esse profeta que nos foi enviado, por isso que eu, sinceramente, particularmente, mais ainda o reconheço como profeta, que ele nunca formou uma organização, ele nunca quis nos ajuntado em um lugar, ou nenhum entendimento, ou nenhuma proposta humana. Ele pregou-nos a palavra, pregou-nos a mensagem e nos conduziu ao verdadeiro rei, à verdadeira igreja, ao verdadeiro império, que é esta igreja do Senhor Jesus Cristo. Amém? Então é por aí, continuemos. Um espírito anticristo tenta tomar um povo e chamá-los de organização para organização, reunindo-os em uma organização, o que nunca foi a vontade de Deus. As pessoas sempre têm reclamado de mim porque critico tão severamente as organizações. Não somos uma denominação, somos uma organização. Cuidado, porque algumas
organizações aí, entre aspas, não são nada mais, nada menos do que denominações. Porque quando um homem começa a liderar isso, quando uma ideia começa a tomar forma no meio de um grupo de pessoas, e é só essa ideia que tem valor, Deus agora está aí nessa ideia, é esse entendimento, aqui estamos no caminho certo, cuidado, porque Deus tem seus filhos, inclusive em denominações, ainda há muitos deles ali. E por quê? Porque Deus precisa deles ali. Então, meu irmão, nunca diga isso aqui está certo e o resto está errado e esse é o caminho. Nós temos a verdade. Nós vemos o irmão Brana criticando isso quase que em todos os seus sermões. Esta nunca foi a ideia do irmão Brana, ou trazida por Deus através do irmão Brana. O próprio tabernáculo Brana, até nos últimos dias do irmão Brana, foi um tabernáculo de que 400, 500, 600 membros. Nunca quis abrir uma igreja em outro lugar, ainda que podia. Nunca quis que o tabernáculo Brana tivesse filiais, né? Lá na África, lá nos Estados Unidos, em vários lugares, lá na Ásia, lá aqui na América do Sul. Onde é que o irmão Brana estabeleceu uma outra igreja senão o tabernáculo Brana? Então não. Essa ideia de fazer do povo da mensagem uma organização, há de se ter cuidado com isto. Nós somos um povo místico reunido misticamente. Ou seja, temos um entendimento que nem sabemos que o outro tem o mesmo entendimento lá, não sei onde ele está. Não porque estamos congregados, reunidos, sob uma certa liderança, sob um certo entendimento, sob um certo manual, como as denominações fazem. Há de se ter cuidado com isto. Olha só, as pessoas sempre têm reclamado de mim porque critico tão severamente as organizações. Não é o povo ali que eu estou dizendo ou criticando, é aquele espírito dominante que faz as pessoas pensarem que nós somos o povo. Nós não temos isso dentro da mensagem, preciosa. Gente dizendo, nós somos a noiva, nós somos os verdadeiros que vão no arrebatamento, os demais estão errados. Nós temos isso aí, constantemente, sempre aparece um grupo aqui, começa a fazer isso em torno de um homem um pouco mais influente, ou um grupo de homens, e segue embora. Isto não é a igreja do Senhor. A igreja do Senhor, a verdadeira igreja, o verdadeiro significado dessa igreja, são aqueles que são chamados fora dessas coisas. Todas elas, não apenas do mundanismo, mas de qualquer espírito denominacional. Então, o povo de Deus são verso 34, parágrafo 34. O povo de Deus são as pessoas dele, de Deus, que foram chamadas para fora. Eu creio que essas pessoas estão em todas as denominações. Poderiam ser católicas, poderiam ser protestantes, poderiam ser judias, poderiam ser qualquer tipo de igreja, mas a verdadeira igreja é o corpo místico de Jesus Cristo. Eu não precisava nem estar falando o que eu estou falando, o irmão Brana falou tudo, né? Está aí, claro. Então apenas que isso sirva para reforçar o que estamos lendo e o que já ouvimos essa semana. Amém? A verdadeira igreja é o corpo místico de Jesus Cristo. Não importa onde esses membros desse corpo estão, não importa o lugar. Agora, não se pode organizar o corpo místico de Cristo. Agora, toda pessoa que vem a Cristo sai do mundo, entra em Cristo, entra em seu corpo místico. E você é membro desse corpo quando é trazido para dentro desta igreja, chamado para fora e batizado nesse corpo místico. Está entendendo? Não metodista, não batista, não pentecostal, não nazareno, não peregrino da santidade, não católico, mas o corpo de Jesus Cristo. Amém? Trataremos disso com mais profundidade em outras questões, em alguns minutos, à medida que entrarmos nas partes mais profundas disso. Mas o corpo de Cristo é a igreja, o corpo místico, não o corpo físico. O cristianismo está dividido em uma série de facções, vamos dizer assim, de igrejas, vamos falar um termo melhor. Isso não é a igreja do Senhor. O que podemos ver fisicamente e dar esses nomes como igreja isso, igreja aquilo, grupo esse, grupo aquele, não. É um corpo místico, quer dizer, é algo que você não vê.
É algo que você nem compreende. Está acontecendo, existe, mas você não sabe quem são, onde eles estão. Então, temos que ter cuidado, inclusive, com a maneira como vamos analisar este povo. Ia falar a vocês sobre algo que me chamou muita atenção na Bíblia, em Romanos, mas acho que é bom, achei pelo menos, nós estamos considerando antes isso que está fresco na nossa memória, né? Pois ouvimos esse sermão ontem e hoje. Então, continuando, parágrafo 62, diz o irmão Brana: quando Israel saiu do Egito, havia Moabe, o grande país organizado. Havia também Esaú, o grande país organizado. E aqui estava Israel, um que não era uma denominação, chegando. Ambos, fundamentalmente, na palavra. Lembrem-se, Balaão ofereceu o mesmo sacrifício que Israel oferecia. 7 altares, a exigência de Deus. 7 sacrifícios limpos, 7 carneiros, falando da vinda de um justo. Fundamentalmente, ambos estavam certos. É o que nós vemos hoje no cristianismo. Fundamentalmente, todos estão certos. Entende? Porque todos têm a palavra de Deus. Não pense você que a igreja batista, metodista, adventista, testemunho de Jeová não está fundamentalmente baseada, arraigada nas escrituras sagradas. Ora, eles pegam a Bíblia para provar o seu credo, o seu ensino, a sua doutrina. Então, fundamentalmente, todos estão na palavra. E todos estão certos, fundamentalmente falando, diz o irmão Brano. Mas o que Balaão falhou em ver, e o que talvez falhem em ver essas denominações, ele falhou em ver aquele sobrenatural no meio de Israel. Então, falharam em ver Deus ali no meio daquele povo. Como falham em ver hoje Deus nessa pessoa que não cede a esses espíritos errados, mesmo na igreja que ele está. Não, irmão, isso aí não está me cheirando bem, não é bem por aí. Fica ali, mas fica sem envolver-se com aquele credo, aquele entendimento. Então, Balaão e os moabitas certamente falharam em ver aquele sobrenatural no meio de Israel, aquele grupo interdenominacional. Nenhum lugar para ir. Eles estavam vagando, mas estavam a caminho de algum lugar. É assim que a igreja do Deus vivo é hoje. Ela não é organizada no que diz respeito ao mundo, mas é unida, não por ligaduras denominacionais, entendimentos de homem, agora é assim, agora é assado. Mas ela é ligada pelo poder e Espírito de Jesus Cristo, pelos laços do amor. Você vê que esse irmão não abandona esse outro irmão, não é? Que não crê como ele. Não, ele continua amando aquele irmão. Não, ele não vê isso agora, mas de repente chegará o dia quando Deus vai lhe revelar. Ele não despreza, ele não se classifica, se auto-intitula agora. Eu tenho a verdade, agora nós somos a igreja, agora nós somos isso, agora nós somos aquilo. Isso é falta de amor, falta de paciência, de temperança, de tolerância com qualquer outro que porventura não está vendo aquilo. Amém? Isto faz, diz o irmão Brana, um metodista e um batista darem um tapinha nas costas um do outro e dizer: meu precioso irmão, quando veem que não podem andar juntos, a não ser que estejam de acordo. As pessoas dizem: você é cristão? Sou batista. Isso não responde à pergunta de modo algum. Se sou cristão? Sou pentecostal. Isso não responde à pergunta. Se você é cristão, você é uma criatura nascida de novo. Você está no reino místico de Deus. Seus olhos não estão postos nas coisas deste mundo, mas nas coisas de cima. E é aí quando você está na igreja. Essa é a igreja. Não é uma organização, nunca pode ser uma organização. Marque o que eu digo: a igreja do Deus vivo nunca pode ser algum grupo em particular. Que tal, meu irmão?
Não pode ser uma organização, tem de ser um corpo místico, indefinido fisicamente, indefinido pelo nosso entendimento humano, místico, o Espírito Santo. Eles querem que você, abre aspas, venha-se e una a isto, venha e una-se a isto, entra para o grupo da terceira puxada, entra para o grupo da nuvem, entra para o grupo daquilo, estão mexendo conosco da mensagem. Entra para o grupo 1, entra para o grupo 2, 3, 4, 5, 6, entra para o grupo do aperte o play, venha, une-se a nós. Meus preciosos, desculpe, mas nós temos que denunciar essas coisas mesmo. Eu tenho a responsabilidade de pregar o que eu creio que Deus está me mostrando ser a verdade. Você julgue o que eu estou falando. Venha e una-se a isso. Não há nada a que você possa se unir. No reino de Deus não há nenhuma coisa a qual você possa se unir. É uma experiência de nascer na igreja, e aqui a igreja verdadeira, não de se unir a ela. Parágrafo 83. Diga-me, desafio o irmão Branham, diga-me uma organização que chegou a cair, que alguma vez se levantou novamente. Mostre-me pela história onde alguma vez se levantou. Um homem se levanta com um ministério. Deus abençoa esse homem. A primeira coisa que se nota, ele dá meia volta nisto e se mete entre homens e faz uma organização disto. E isso mata isso ali mesmo. Vejam ao longo da história e encontrem uma vez, ou encontrem uma que alguma vez se levantou. Nenhuma, porque é tudo um espírito anticristo no meio do povo. Aqui mesmo o irmão Branham diz em algum lugar assim, falando, ensinando alguma coisa, ele diz, eu não sou responsável, né? Por isso está escrito aí, mas sou responsável por dizer que está escrito. Eu não sou eu que falei isso. Isso está escrito lá, foi escrito, né, por Deus. Não sou responsável por ter escrito isso, mas sou responsável por ensinar isso. É isso, irmãos. Nós temos a responsabilidade de mostrar o que está errado, se está errado alguma coisa no nosso meio. E aqui está claro, não somos uma organização. E se levanta isso, e nós temos experiências de homens que se levantaram no nosso meio, não é? Deus até levantou esse homem num ministério, abençoou esse homem, mas o que aconteceu? Ele se achou com competência tal para poder dizer algo e avançar com algo que não era Deus na verdade atrás disso. É ele se ensoberbecendo, é ele crendo que o seu entendimento é melhor do que o outro. E aí ele cai. Ele cai por quê? Porque ele se organiza, e depois que ele cai, ele nunca consegue se levantar de novo. E ele, que eu estou dizendo, representando sempre um grupo atrás dele. Porque é o que acontece, sempre alguém atrás dele. E observe, esse homem cai, o grupo inteiro cai com ele, e eles nunca, é o que diz o irmão Branham, e é verdade, ao longo da história isso tem sido provado, nunca mais eles se levantam. Como nós temos experiência disso, não é certo, meus irmãos? Meus queridos, temos mais, né? Esse foi só a primeira pergunta do irmão Branham. Quem é esta igreja? Nós agora vamos para quem instituiu a igreja, mas vamos deixar isso quieto. Eu pensei que eu conseguiria falar tudo isso ainda desta feita, mas não. E também não quero passar muito do tempo que nós precisamos passar, não é? Ou gastar para trazer qualquer assunto na igreja. Nós continuaremos com isso adiante e vocês agora, com certeza, vão prestar um pouco mais atenção no que ouviram, né? Porque não basta ouvir, nós temos que ouvir e Deus nos ensinar aquilo que ouvimos, senão não vamos ter frutos naquilo que ouvimos. Então vamos fazer mais uma pequena oração e certamente a palavra voltará aí em Valadares para o nosso dirigente de cânticos. Oremos. Santo Deus, agradecidos te somos. As coisas estão claras aí, Pai, muito bem ensinadas, trazidas pelo Teu Espírito Santo a nós. Podemos aceitar e podemos rechaçar. Tudo dependerá do que vamos fazer, do que ouvimos, do que lemos, do que o Senhor fala conosco.
No nome do Senhor Jesus, permita que cada palavra que sai da tua boca para nós a aceitemos plenamente. Abençoa os ouvintes, abençoa os que estão assistindo essas coisas e que ouvirem estas palavras. Possa o Senhor abençoá-las, tuas palavras apenas, das que eu falei. Se todas foram tuas palavras, todas entrem nos corações dos teus filhos. Mas se apenas 1% do que falei é a tua palavra, que apenas este 1% entre no coração dos teus filhos. É o nosso pedido, orando no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe a todos.